Revelação divina. Os cremados ressuscitarão? O que a Bíblia transmite sobre redenção incrível? No terceiro ano de Joaquim, a antiga cidade de Jerusalém pulsava com vida. As ruas estavam cheias de mercadores, a fragrância do pão fresco assando nas fornalhas envolvia o ar, e as vozes dos cidadãos ressoavam nas praças. Contudo, a casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, estava mergulhada em luto. A morte, que desde a queda no Éden tornou-se parte da experiência humana, havia tocado em seus corações. Lázaro, um homem de fé e amigo íntimo de Jesus, agora se encontrava em um sepulcro, distante da vida que conhecia. Quando a notícia da doença de Lázaro chegou até Jesus, a esperança iluminou os rostos de Marta e Maria. Elas acreditavam que seu amigo poderia salvá-lo. Mas a súplica fervorosa se transformou em desespero com o falecimento de Lázaro. Ele havia partido e a dor de separação parecia insuportável para as irmãs. Passaram-se 4 dias desde sua morte e as lembranças se entrelaçavam com as lágrimas. Marta e Maria, afligidas, conversavam sobre os momentos alegres que compartilharam com seu irmão. A história de Lázaro era também a história de sua fé. Quando Marta soube que Jesus estava a caminho, correu ao seu encontro, seu coração partido, mas sua fé inabalável. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21, Ara. Sua voz, embora carregada de tristeza, revelava a certeza de que o poder de Jesus poderia ter mudado o curso dos eventos. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11:24, Ara, disse Marta, ancorando sua esperança nas promessas dos profetas. No entanto, a dor que permeava sua alma tornava difícil perceber a profundidade da revelação que Jesus estava prestes a oferecer. Quando Jesus pediu que removesse a pedra do sepulcro, um murmúrio de hesitação correu pela multidão. Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. João 11:39, Ara. Essa realidade aterradora da morte parecia intransponível. Mas Jesus, em sua compaixão, olhou para Marta e disse: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? João 11:40, Ara. E então, no clímax da narrativa, Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. João 11:43, Ara. A morte e a vida se encontraram neste momento divino. Lázaro ressuscitou, saindo do sepulcro envolto em faixas, e a multidão estava em estado de êxtase. A tão esperada esperança de vida após a morte, que Marta e Maria somente podiam sonhar, tornou-se uma maravilhosa realidade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As perguntas sobre o que acontece após a morte ecoavam nos corações dos espectadores, desafiando suas entendimentos e perspectivas. Como Jesus redefine a morte e a vida eterna? A ressurreição de Lázaro era o prenúncio de um mistério ainda maior, onde o poder de Deus se manifestava, revelando a promessa de que até mesmo aqueles que haviam partido seriam chamados de volta à vida. E enquanto Lázaro, agora revivido, se movia entre os espantados, um silêncio reverente tomou conta da multidão. O choque lentamente se transformava em júbilo, mas nos corações de algumas pessoas, uma inquietação começava a se formar. Os fariseus, que observavam à distância, estavam divididos entre a incredulidade e o temor. O que significava esse milagre? Se Lázaro, um homem falecido, havia voltado à vida, qual era o impacto desse ato divino sobre a Jerusalém que já os desprezava? Os murmúrios se tornaram discussões acaloradas. Este homem tem o poder de ressuscitar os mortos, precisamos agir.
Um dos fariseus, chamado Caifás, levantou-se, seu rosto marcado pela determinação. Ele reuniu os outros, e seu plano sombrio de apagar a luz que havia penetrado em suas vidas estava tomando forma. Se permitirmos que o povo continue seguindo esse homem, todos acreditarão nele, e Roma virá e destruirá nosso lugar e nossa nação. João 11:48a. Do outro lado, a alegria dos discípulos de Jesus era palpável. Aquilo que presenciaram era uma confirmação das promessas messiânicas que conheciam. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, exclamou Pedro, enquanto olhava para Lázaro, sabendo que aquela não era apenas uma ressurreição, mas uma janela para a vida eterna que aguardava todos aqueles que nele crerem. Com a atmosfera de celebração, a expectativa de um novo entendimento se espalhou entre os seguidores de Jesus. Eles eram testemunhas de algo que mudaria o curso da história. Maria, ainda em estado de choque e gratidão, aproximou-se do irmão ressurreto. A emoção transbordava em seu coração. Como pode ser, Lázaro? Estivestes entre os mortos e agora estás diante de nós? Ele a olhou nos olhos e disse: Foi pela misericórdia de Jesus. Ele me chamou e eu vim. Mas mesmo nesta cena gloriosa, uma sombra se formou à medida que Jesus, consciente da precisão do plano do Pai, falava aos discípulos sobre o que estava por vir. Uma cruz, um sacrifício maior que todos os que ele havia realizado. A minha hora não chegou, mas vós não entendeis ainda, pois o mundo se assombrará. João 12:27a. Com cada dia que passava, a tensão aumentava. Jesus caminhava em direção ao seu destino profético, e a luz que resplandecia nos corações de seus seguidores encontrava forte oposição. Ele passou a ensinar sobre o reino de Deus de forma mais profunda, instigando questões que ressoavam em suas almas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25a. Todavia, a perspectiva da morte e da vida eterna que Jesus proclamava provocava mais do que debates. Despertava um temor sagrado diante do inexplicável. As palavras de Jesus ecoavam em seus corações, mas a sombra da traição se aproximava, como um vulto furtivo à espreita. Um dos seus próprios 12, Judas Iscariotes, estava tramando andanças obscuras. Assim, em um contexto de ressurreição e de traição, se desenrolava o espetáculo da soberania divina. O que parecia um final glorioso para Lázaro e suas irmãs era apenas um começo de tumulto e revelações. E ao encerrar mais um dia, enquanto noite caía sobre as colinas de Jerusalém, contemplações profundas se tornavam inevitáveis. E quando minha hora chegar, como será minha ressurreição? Muitos começaram a questionar. Se um homem poderia ser ressuscitado desta forma, o que mais o Senhor tinha reservado? O plano soberano de Deus prenunciava mais, e o clamor de toda a criação aguardava os eventos que estavam por vir, revelando a verdadeira profundidade da vida após a morte. O silêncio da noite carregava não apenas respostas, mas o prenúncio de algo grandioso prestes a se desvelar. Em meio à quietude que seguia o milagre da ressurreição de Lázaro, um novo dia amanheceu, trazendo consigo uma atmosfera de expectativa e confusão. A notícia da maravilhosa obra de Jesus se espalhara rapidamente por toda Jerusalém, como fogo em capim seco. Grandes multidões começaram a se reunir à sua volta, ansiosas por testemunhar mais milagres e ouvir as verdades que fluíam de suas palavras. Entretanto, entre esses fiéis e os que buscaram a verdade, uma nuvem densa se formou. Os fariseus, encabeçados por Caifás, tramavam ativamente um plano para desacreditar o Messias. Enquanto isso, Jesus estava à beira do Monte das Oliveiras, contemplando a cidade. Seu coração estava pesado, pois sabia que a revelação do Pai estava se desenrolando e a reação da humanidade seria muitas vezes de rejeição. Ele disse a seus discípulos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23:37.
Ali, lamentava a dureza dos corações que não conseguiam ver a sua glória. Na cidade, entre sussurros e murmúrios, novos discípulos surgiam. Uma mulher, cujo nome não foi mencionado, aproximou-se de Pedro e João, pensando em como sua vida mudara ao ouvir as verdades de Cristo. Eu fui curada de minha enfermidade, o Senhor tocou em mim, eu creio que Ele é o prometido. Suas palavras estavam carregadas de emoção e fé. Os apóstolos trocavam olhares de alegria, cientes de que a obra do Senhor estava se ampliando. Entretanto, a ação dos fariseus não se detinha. Caifás e os outros líderes começaram a espalhar dúvidas, murmurando entre os partidários e tentando inclinar a opinião pública contra Jesus. Esse homem é perigoso, diziam eles. E se os romanos vierem e tirarem nossa posição, nossa religião? Melhor que um homem morra pelo povo do que a nação inteira perecer. João 11:50, a Ara. Assim, a sombra do sacrifício começou a pairar sobre Jesus, enquanto os planos de traição se solidificavam. Naquela mesma tarde, Jesus se dirigiu novamente a seus discípulos, preparando seus corações para o que estava por vir. Ele usou a figura de um grão de trigo, dizendo: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24, a Ara. As palavras ressoavam com uma profundidade que transcenderia o entendimento imediato, apontando para o seu chamado à redenção através da morte. Os corações dos discípulos estavam atormentados por indagações. Como assim, Senhor? Por que a morte é necessária? Mas mesmo nas incertezas, entre eles havia um fio de esperança que estava sendo tecido pelas verdades que Jesus revelava. E assim, quando o sol começava a se pôr, um sentimento de sombria expectativa pairava sobre Jerusalém. O clamor da redenção se intensificava, e as mentes dos que seguiam a Jesus refletiam sobre o que poderia ocorrer. A multidão que o aclamava como rei também se inquietava com o que as palavras de Jesus podiam significar. Enquanto as sombras avançavam e a tensão se elevava, uma voz sussurrava na escuridão, prenunciando eventos alegóricos de sua hora. Mas, e aqueles que já partiram? Haverá uma ressurreição para eles também? A pergunta inquietante refletia na mente dos seguidores de Jesus. Assim, o mistério do plano soberano de Deus continuava a se desenrolar, preparando o terreno para uma revelação que abalaria o entendimento humano e daria início a um novo pacto. Quando a noite finalmente tomou conta, o horizonte da cidade fervilhava com dúvidas e esperanças. O que o Senhor, em sua soberania, estava prestes a revelar, transcenderia as compreensões humanas, mostrando-nos que a vida e a morte eram apenas façanhas de sua grandiosa obra redentora. E com isso, a verdadeira essência da ressurreição se aproximava, aguardando seu momento de manifestação. As horas da noite avançavam silenciosamente, e a cidade de Jerusalém parecia sussurrar sobre o véu da escuridão. O temor e a curiosidade pulsavam nas ruas, à medida que a multidão se preparava para o próximo dia da Páscoa, um tempo de celebração que, nesta ocasião, prometia ser marcado por um evento sem igual. Enquanto isto, os fariseus intensificavam suas conspirações, convencidos de que, para manter seus próprios interesses, precisavam silenciar a voz que ecoava pela cidade e que começava a ressoar em seus próprios corações. Nas sombras, um fariseu chamado Nicodemos, um homem de posição elevada, se sentiu atraído pelas palavras e feitos de Jesus. Ele se questionava sobre o significado daquilo que ouvira, sendo despertado por uma chama de esperança que contradizia o pendor de seus colegas. Em secreto, à noite, ele aproximou-se de Jesus, buscando respostas. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2, Ara. As palavras de Nicodemos estavam carregadas de dúvida e respeito, revelando sua luta interna entre a tradição e a nova revelação. Jesus olhou nos olhos de Nicodemos sempre com compaixão e discernimento.
em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3, Ara. O fariseu ficou perplexo e indagou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? João 3:4, Ara. A profundidade da resposta de Jesus ecoava em sua alma, mas, mais importante, desafiava a lógica que sempre fora ensinada. A conversa prosseguiu e Jesus explicou que o novo nascimento era uma obra do Espírito, uma revelação que desafiava o entendimento humano e preparava o coração para a verdade mais gloriosa. E, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3:14-15, Ara. As palavras do Senhor começavam a desfazer as barreiras do medo e da incredulidade. Do lado de fora, as vozes da multidão se tornavam como um murmúrio contínuo. Quem é este homem? É ele o verdadeiro Messias? Entre os seguidores de Jesus, revelações começaram a tomar forma. Mateus, observando de perto, estabeleceu uma conexão profunda entre as profecias que estudara em seu passado e a mensagem que Jesus trazia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23, Ara. Na mesma noite obscura, a tensão se elevava conforme os líderes religiosos tomavam suas precauções. Caifás recebeu notícias de que muitos estavam discutindo o impacto dos sinais de Jesus. Se continuarmos permitindo que ele atraia a multidão, todos acreditarão nele, e isso será a nossa ruína. As palavras de Caifás eram um eco de medo e ciúmes, refletindo sua dureza de coração. Enquanto isso, na casa onde Jesus se alojava, ele se preparava para o que estava prestes a acontecer. Em breve, o caminho que o Pai traçou será revelado, e muitos se arrependerão e voltarão para o Senhor, disse ele aos discípulos, cujas mentes ainda não compreendiam a grandeza do sacrifício que se aproximava. A exemplo de um grão de trigo que deve morrer para dar vida, o caminho para a salvação que se desenhava à sua frente era, na verdade, um ato de amor divino. E assim, enquanto a madrugada se aproximava, o eco das promessas ancestrais ainda reverberava nos corações, prenunciando a resposta a uma questão que pairava no espírito do povo. Como será possível que os mortos ressuscitem? Haverá vida após a morte? A pergunta pendia com um peso que apenas a resposta da própria divindade poderia levar além deste mundo e deste tempo. A cada momento que passava, o plano soberano de Deus se desdobrava e a grande manifestação da fé e da esperança se aproximava. A realidade da ressurreição dançava nas fronteiras da compreensão humana, enquanto a cidade mal sabia que havia um momento de transformação por vir. Um evento que não apenas mudaria Jerusalém, mas todo o curso da história. A luz da manhã começou a surgir no horizonte, iluminando Jerusalém com um brilho suave, mas as almas em sua cidade estavam ainda imersas na escuridão da dúvida e da esperança. Nos sinos do templo, um toque ecoava, anunciando que o dia da Páscoa havia chegado. As ruas pulsavam com o movimento dos peregrinos, mas em seus corações havia uma inquietação. Poderá haver um Messias entre nós? O nome de Jesus sussurrava nos lábios de muitos. Os discípulos, ainda atordoados pela conversa noturna com Jesus, começavam a vislumbrar lentamente o significado do que tinham testemunhado. Pedro, em particular, sentia a pressão da ansiedade e do entusiasmo crescer. Vocês acreditam que ele pode ser quem diz ser? A pergunta pairava no ar. As palavras de Jesus sobre sua morte iminente e sua ressurreição pareciam prometer algo muito além da compreensão deles. Em meio a essa confusão espiritual, os líderes religiosos se reuniram. Caifás, cercado por seus pares, proclamou em voz alta: "Este homem nos trará a desgraça diante de Roma. Devemos agir rapidamente." A caldeira de complós fervia, enquanto os fariseus buscavam um modo de conter a maré crescente de seguidores de Jesus. Se não o silenciarmos, sua fama se espalhará como um fogo e perderemos tudo, exclamou um dos escribas, enquanto olhares sombrios se cruzavam.
Naquela manhã, a multidão se reunia para participar da cerimônia da Páscoa, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Muitos, inclusive alguns que haviam escutado Jesus, olhavam ansiosos para a porta, esperando que ele aparecesse. Entre eles estava Marta de Betânia, cuja fé havia sido desafiada pela recente perda de seu irmão Lázaro. Seria ele o profeta prometido, ou apenas mais um homem temporal? Seu coração clamava pela verdade, buscando um sinal de redenção. Enquanto as ovelhas eram levadas para o sacrifício, Jesus finalmente se revelava na entrada de Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. Eis que teu rei vem a ti, justo e trazendo salvação, humilde e montado em um jumento. Zacarias 9:9 Ara. O povo recebia-o com palmas e ramos, proclamando, Hosana! Alguns viam em suas ações a implementação da justiça, outros uma oportunidade de revolta contra a opressão romana. Porém, no íntimo de Jesus, uma tristeza profunda formava-se, pois sabia que esses gritos de aclamação logo seriam eclipsados pela rejeição. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados a ti. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus 23:37 Ara. A palavra de seu coração ecoava por entre as pedras da cidade, mas poucos entendiam a profundidade do seu amor e a urgência de seu chamado. Enquanto isso, dentro das casas e nas praças, as discussões fervilhavam. Alguns debatiam: se ele ressuscitar Lázaro, poderá mesmo nos dar vida após a morte? O eco de suas palavras reverberava não apenas em suas vozes, mas nas profundas interrogações da humanidade sobre a vida eterna. A esperança da ressurreição, embora distante, começava a germinar nos corações inquietos de homens e mulheres. E então, no templo, os fariseus tramavam um plano. Sentindo que o equilíbrio do poder estava em jogo, decidiram agir com fervor. Encaminharemos Judas, dissera Caifás. Ele sabe onde podemos encontrar Jesus. O destino do Galileu estava agora em suas mãos, enquanto o plano soberano de Deus se aproximava de seu clímax. À medida que o dia avançava, a história de um sacrifício inigualável se desenhava à frente, desafiando as noções humanas de vida e morte. O silêncio da verdade se aproximava, e com ele um questionamento que ecoaria pelos séculos. Posso eu renascer? E assim, o mistério divino crescia, prometendo que aqueles, mesmo os mortos, poderiam ressuscitar para a vida eterna, por meio daquele que estava prestes a cumprir a profecia. A verdadeira redenção estava cada vez mais perto, mas as sombras ainda se moviam entre os homens. A cidade estava em festa, mas sob a euforia pairava o peso da incerteza e da traição. Enquanto ramos de palmeira se erguiam em aplausos, os fariseus e sacerdotes murmuravam para si mesmos, debatendo outro plano que se incidia em suas mentes. O dia se desdobrava numa tensão quase palpável, e um novo ciclo de iniquidade estava prestes a ser desencadeado. Judas Iscariotes, um dos 12, vagueava entre a multidão, visivelmente dividido. Ele havia testemunhado os milagres de Jesus, mas a oferta de 30 moedas de prata sussurrava em seus ouvidos como uma tentação irresistível. O que o levava a considerar a traição? Ambição ou a desilusão? Ao encarar o rosto da multidão, um vislumbre de dúvida atingiu seu coração. Como posso crucificar aquele que trouxe vida a tantos? Murmurou para si. Mas logo afastou o pensamento. O que poderia ser ganho na consideração da relação com o Mestre diante de sua própria desolação? Enquanto isso, Jesus se deslocava pela cidade, sabendo que as horas se esgotavam. Ele parou diante de um grupo que discutia fervorosamente. Certa vez, um homem plantou uma vinha e a cercou de muros. Ele foi a uma terra distante, mas quando seu retorno chegou, viu que os vinheiros não respeitaram seu chamado e mataram seus servos. Que fará então o proprietário da vinha, se não castigar os maus vinheiros? Não percebem que esta história fala de vocês? Mateus 21, 33 a 41. As palavras cortaram profundo. Os líderes religiosos sentiram o peso do juízo.
A dúvida e o medo formaram um caldo fervente em seus corações, ao mesmo tempo em que a multidão se deixava levar pelos encantos do orador. Este é o momento, é ele o nosso rei, alguém gritou, e os aplausos aumentaram, ressoando como trovões nas paredes do templo. Mas nas sombras, os fariseus e sacerdotes observavam com desdém. Precisavam tomar uma decisão definitiva, para que a tempestade não os varresse. Naquele mesmo dia, Jesus se dirigiu ao templo e, com indignação, expulsou os vendedores e compradores. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Mateus 21:13a. As palavras irromperam de seu ser como relâmpagos, despertando sussurros de assombro em quem estava presente. Em cada gesto, uma claridade sacudidora. O reino prometido estava se aproximando, não em força, mas em amor e verdade. Durante a noite, à luz de lamparinas tremeluzentes, Jesus compartilhou a Páscoa com seus discípulos. Enquanto quebrava o pão, suas palavras eram simples, mas cheias de significado. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19a. Era o prenúncio do sacrifício. Entre os rostos intrigados, Marta sentiu uma onda de profundo reconhecimento. Naquele momento, tinha talvez vislumbres da própria essência da justa redenção. Mas como em um jogo de xadrez divino, os movimentos de cada personagem na narrativa se entrelaçavam em um desfecho soberano. A traição de Judas estava ali, uma página virada que acabara de ser escrita. E ninguém sabia que as mãos do Criador estavam movendo os peões e as torres para um plano que transcenderia a compreensão humana. À medida que as horas se arrastavam, o temor da noite caía sobre a cidade. Uma sombra pairava sobre os discípulos enquanto se preparavam para os dias que viriam, sua fé sendo testada ao limite. O eco de uma questão se levantava no ar, quase como se fosse um murmúrio divino. Estarão prontos para o que está por vir? Assim, envolta em mistério, a trama da redenção divina se encadeava, e um sentimento crescente de expectativa pairava sobre Jerusalém. Mais uma vez, a promessa flutuava no ar. A ressurreição não era apenas uma espera, mas a revelação de um plano eterno que passaria por aqueles que afastavam seu olhar. A pergunta ressoava: quem dentre vós ousará ter fé e crer nos planos infinitos de Deus? E nesse anseio profundo, a cidade em festa aguardava, sem saber que a verdadeira celebração estava prestes a acontecer nas trevas da sepultura, onde a vida se encontraria com a morte e onde a glória de Deus se revelaria por meio do sacrifício. A madrugada chegava, encobrindo a cidade de Jerusalém em um manto de mistério e temor. Enquanto a luz do dia ainda não ousava romper o horizonte, os discípulos se reuniram em um pequeno aposento, suas almas repletas de questionamentos. As palavras de Jesus ecoavam em suas mentes. Um de vós me trairá. Mateus 26:21a. A dúvida e o medo se entrelaçavam, e cada um deles se entreolhava, tentando discernir a verdade por trás das intenções de Judas. Jesus sentou-se entre eles, e a atmosfera se tornava mais densa. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Lucas 22:34a. Ele falava com uma tristeza pesada, como se cada palavra fosse um fio de ligação que unia seu destino ao deles, mas eles não compreendiam plenamente a profundidade do amor que guiava suas ações. Enquanto isso, fora das paredes do aposento, Judas se dirigia apressadamente para o sinédrio. As moedas de prata pesavam em seu bolso como um fardo insuportável, mas a tentação era mais forte que seu remorso. Que me dareis, e eu vô-lo entregarei. Mateus 26:15a. Suas palavras eram uma traição, não apenas a Jesus, mas a toda a esperança que havia sido implantada no coração do povo. Os líderes religiosos, com olhos cobiçosos, aceitaram a oferta, e um pacto se firmou nas trevas. As horas se arrastavam, e Jesus levou seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Ali, em um momento de angustiante oração, ele buscou a face de seu Pai. Se possível, passe de mim este cálice,
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu. Mateus 26, 39, Ara clamou com fervor. A luta dentro dele era monumental. Ele via o preço da redenção, a condenação de um homem inocente por uma multidão sedenta de sangue. Os discípulos, esgotados pelo temor e pela tristeza, adormeceram. No entanto, Jesus, em sua vigilância, sentia a gravidade da batalha espiritual que se desenrolava ao seu redor. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, Ara. Ele sussurrou, sentindo a dor da solidão que enfrentava em sua missão divina. De repente, a escuridão do jardim foi rompida pelo clamor da multidão. A luz das tochas iluminava a traição, enquanto Judas se aproximava, abraçando a escuridão com um beijo. O desdobrar da cena foi como um eco de profecias antigas, e as escrituras se cumpriam sob o olhar atento do Altíssimo. E se vós, vendendo sangue inocente, não estareis isentos. Zacarias 11, 13, Ara. Quando o olhar do mestre se encontrou com o de Judas, um silêncio profundo reinou. Era como se o tempo parasse naquele instante. O espírito de traição e arrependimento dançava na intimidade daquele beijo. Amigo, aqui vieste. Mateus 26, 50, Ara. As palavras de Jesus saíram com um peso que transbordava amor e dor. Em um só momento, os corações dos discípulos tremeram, sabendo que o seu mundo estava prestes a se desmoronar. O plano de Deus, em sua imensurável sabedoria, estava sendo executado. Cada passo da traição, cada lágrima, cada grito ecoava a promessa do Redentor. A hora da redenção estava se aproximando, deixando um único questionamento pairando no ar. Quem se levantará para acolher a verdade diante do sacrifício? Quem crerá na esperança que ainda está por vir? E assim, sob a neblina da traição e da revelação, a cidade e os homens se preparavam para o maior evento da história, a jornada que levaria à cruz. A trama divina se desenrolava, prometendo que, mesmo nas trevas do lamento, uma luz maior se levantaria, para a salvação de muitos. No meio da escuridão crescente, os homens que acompanhavam Judas vieram em compasso trovejante, armados com espadas e porretes. O brilho das tochas se curvava sobre a brisa da noite, e a tensão pairava no ar como um peso avassalador. "Prendei-o!" gritou um dos guardas, e uma onda de aversão percorreu os corações dos discípulos. Pedro, sentindo o calor da indignação arder em seu peito, desembainhou sua espada e, em um ato de desespero, cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. "Senhor, não permitirei que isto aconteça!" exclamou, cético sobre o que estava se desenrolando diante de seus olhos. Contudo, a resposta de Jesus cortou a atmosfera carregada. "Embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão." Mateus 26, 52, Ara. Em sua tranquilidade, Jesus era a calma no meio da tempestade. Com um profundo olhar de compaixão, ele se dirigiu ao servo ferido e, estendendo a mão, curou sua orelha, mostrando que mesmo no momento mais sombrio, o amor e a misericórdia de Deus não se dissipavam. Lucas 22, 51, Ara. Nesse ato milagroso, Jesus revisava a profecia, preenchendo mais um capítulo do plano divino, onde o amor prevalecia sobre a violência. Judas, percebendo que seu ato de traição se desenrolava em plena luz da verdade, sentiu uma fissura de arrependimento cortar seu coração. "O que fiz?" ele se questionou, mas já era tarde demais. O caminho que escolhera estava selado, e a mão do destino puxava-o cada vez mais para as sombras. Os discípulos, abismados e amedrontados, começaram a dispersar-se. O eco do sofrimento e da traição ressoava em suas almas, e a esperança que uma vez brilhara parecia esmaecer. "Não abandonarei o Senhor", disse Pedro, mas a bravura cessou quando, em um instante de medo, ele também fugiu, paralisado pelo temor da condenação. A multidão prendeu Jesus, levando-o à presença dos líderes religiosos. À medida que ele atravessava as ruas iluminadas por tochas, seu olhar permanecia firme, vulnerável e cheio de amor. Assentado frente a Caifás, o sumo sacerdote, os líderes procuravam qualquer acusação que pudessem usar para condená-lo. "Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo!" gritou alguém entre a multidão, mas o clamor de injustiça abafava a verdade.
Enquanto isso, longe dali, o próprio rei que era o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, Ara, olhava a cidade abaixo e lembrava das palavras do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, Isaías 7:14, Ara. Inevitavelmente, o plano estava a caminho de cumprir-se, com cada passo de Jesus se aproximando daquela cruz. Os discípulos, agora separados em desespero, se questionavam em seus corações: o que será de nós? A resposta ao clamor deles ainda não se revelava, mas a promessa de redenção estava em movimento, invisível, poderosa e certa. Assim, enquanto Jesus enfrentava os iníquos, o plano soberano de Deus se desenrolava em um mosaico de amor, vergonha e esperança. No horizonte, a sombra da cruz observava em expectativa, pronta a revelar o maior segredo de todos os tempos. E a pergunta ecoava nos corações dos que queriam crer. Afinal, quem levantará a verdade e a vida em meio à morte? Com a prisão de Jesus, a tensão na atmosfera crescia, como uma tempestade prestes a desabar. Os discípulos, agora ilhados em desespero, se dispersaram para as sombras da noite, alimentando em seus corações um profundo medo e indignação. A bravura de Pedro se extinguiu como a chama de uma vela diante do vento, enquanto a pergunta que assombrava suas mentes se multiplicava: quem nos protegerá agora? No pátio do sumo sacerdote, a luz das tochas dançava de maneira inquieta, projetando sombras distorcidas nas faces dos que ali estavam. Com cautela, Pedro se aproximou, esquivando-se da atenção, enquanto observava de longe seu mestre ser interrogado sob falsas acusações. A voz de Caifás ecoou: dize-nos, se és o Cristo, o Filho de Deus? Tu o disseste, respondeu Jesus, sua voz firme e clara, como um farol em meio à escuridão. Eu sou. E em breve vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64, a Ara. Naquele momento, o ar se encheu de um silêncio perturbador. A verdade ressoava em poder, mas a incredulidade dos presentes sufocava a resposta esperada. As palavras de Jesus eram um estandarte de esperança e um anúncio de condenação. Os que o cercavam não podiam compreender a profundidade da revelação. O ouvido do servo que fora curado estava agora apagado na intenção de apedrejar o que não compreendiam. Aqueles que se achavam justos tornaram-se instrumentos de iniquidade, desejando a morte do justo. Enquanto isso, Pedro, afetado pela resposta de Cristo, era abordado por uma criada. Tu também estiveste com Jesus, o Nazareno, disse ela, com a voz baixa, mas certeira. O medo tomou conta do apóstolo. Ele negou, afirmando que não conhecia o homem. A sensação de traição e amargura apoderava-se dele, como uma picada de remorso. Naquele instante, o olhar do mestre cruzou-se com o de Pedro, e o galo cantou, cumprindo a profecia. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26:34, a Ara. O peso da negação esmagou Pedro. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto a realidade da traição cravava-se em sua alma. Do lado de fora, os discípulos se reuniam em pequenos grupos, suscitando murmúrios e especulações. Ele é o Filho de Deus. Como pode isso estar acontecendo? Seus corações estavam confusos, questionando o próprio propósito da jornada. As esperanças outrora vibrantes agora se tornaram ecos de um passado distante, alimentando a incerteza da rodovia que escolheram seguir. Entretanto, à medida que as horas se arrastavam, cumprindo o plano soberano de Deus, uma pergunta insidiosa ecoava nas mentes e corações. O que tudo isso significa? A noite avançava, levando com ela a promessa, mas também uma revelação poderosa. Mesmo na dor mais profunda, o amor de Deus ainda dançava entre eles, preparando o caminho para a reconciliação. Com um sussurro do céu, a noção de que todo aquele sacrifício não seria em vão. Vão começava a penetrar no espírito de alguns. As palavras do Senhor ressoavam em suas mentes. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32, a Ara. Avançando além da cruz, um novo amanhecer se aproximava, carregando a luz da esperança e a promessa da redenção. E enquanto a manhã se aproximava, uma verdade se desenhava nas sombras. A cruz, tida como a derrota, se tornaria a vitória. O plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se em um mistério glorioso. Mas o que ele nos ensinou sobre a ressurreição será suficiente para crer?
Era a pergunta que fervilhava na alma de cada discípulo, à espera de uma resposta que abalaria os fundamentos do mundo. A alvorada parecia hesitar em chegar, envolta por nuvens de incerteza e medo. Os ecos da traição pairavam no ar, enquanto os discípulos se reuniam em um quarto superior, o coração pesado com a expectativa do que estava por vir. Como poderíamos ter tão falhado em nossa fé? Desabafou Tiago, olhando para os rostos em busca de compreensão. A lembrança de cada milagre, cada palavra proferida por Jesus, agora parecia distante, presa entre o que viram e o que não conseguiam aceitar. Do lado de fora, um murmúrio da multidão crescia, como um rugido de tempestade. As vozes inflamadas clamavam palavra de julgamento, desejando a condenação daquele que dissera ser o único caminho à vida. Ainda há tempo para ele nos salvar, murmurou um dos discípulos, a esperança ressoando em seu tom vacilante. Contudo, a fé estava sendo destruída sob o peso da realidade. Enquanto Jesus era levado para a presença de Pôncio Pilatos, uma sensação de inevitabilidade se instalava. O que parecia ser um tribunal de condenação era, na verdade, o cumprimento de profecias divinas. Pilatos, um homem de poder, mas aprisionado às suas próprias incertezas, olhava para Jesus. "Tu és o rei dos judeus?" perguntou. Suas palavras emergindo de uma curiosidade angustiante. A resposta de Jesus, clara e firme, desafiava não apenas o rei, mas toda a humanidade. "Meu reino não é deste mundo." João 18:36, a Ara. Em meio ao tumulto, a multidão clamava por sua crucificação. O som de vozes, misturado com a rixa entre as autoridades, se tornava um grito ensurdecedor. "Crucifica-o! Crucifica-o!" ecoava como um lamento em tom de segurança, mas na verdade inaugurava a maior revelação da história. Pilatos, pressentindo a injustiça do clamor e temendo pela sua própria reputação, procurava um modo de evitar o sacrifício de um homem sem culpa. "Que farei então de Jesus que é chamado Cristo?" Ele indagou a multidão, sem saber que essa mesma pergunta reverberava nas almas e corações ao longo dos séculos. "Seja crucificado", era a resposta unânime, e as vozes que clamavam eram também as que testemunhavam milagres. A dureza dos corações se concretizava, enquanto Pilatos lavava as mãos, proclamando sua inocência em relação ao sangue que seria derramado. A cena em si se tornava um reflexo sombrio da condição humana, onde a verdade é rejeitada por conveniência. "Cai sobre nós o seu sangue", clamaram os presentes, acordando um eco de maldição que se consumiria em dor e arrependimento. Enquanto isso, os discípulos, aterrorizados e dispersos, refletiam sobre a inevitabilidade do que estavam para testemunhar. A bravura de Pedro havia sucumbido ao desespero, e agora ele se lembrava da palavra do Senhor. "Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Mateus 26:34, Ara. O peso desse conhecimento se tornava um fado. O caminho para o Monte da Caverna desenrolava-se diante do olhar sombrio da cidade. Jesus, carregando a cruz, tornava-se o símbolo da entrega e do amor divino. Cada passo, um testemunho da profunda dor e sacrifício. E em meio à caminhada, encontraram uma mulher que chorava, Maria, a mãe de Jesus. Seu olhar transbordava dor, mas dentro dele ardia uma luz de esperança que poucos compreendiam. "Filho, olhe para mim", ela implorou, mas a resposta de Jesus era um eco de um amor mais elevado. "Mulher, eis aí o teu filho." João 19:26, Ara. Ele transformava o sofrimento em consolo, mesmo enquanto suportava o peso do pecado do mundo. As palavras ecoavam de um amor que transcende a dor, e aqueles que observavam começavam a sentir a gravidade do que estava prestes a acontecer. O sacrifício não era apenas a entrega de um corpo, mas o cumprimento da promessa divina. Em uma colina isolada, o som dos martelos retumbava, cada golpe cravando a verdade mais profunda da redenção. À medida que Jesus era elevado na cruz, uma escuridão inexplorada começou a cobrir a terra, como se a própria criação estivesse sentindo o peso do pecado sendo carregado. "Eli, Eli, lama sabachthani", clamou Jesus, cada palavra carregando a dor e o desespero. Era o clamor do inocente que tomava sobre si as iniquidades de muitos e, ao mesmo tempo, ressonava como um chamado para toda a humanidade.
A multidão, que antes clamava por crucificação, agora estava tomada por incredulidade e dúvida, enquanto a verdade se desenrolava em uma manifestação de amor profundo. Ao mesmo tempo que eram reveladas as trevas de seus corações, uma luz estava prestes a resplandecer para iluminar o mundo. E quando ele finalmente exclamou, "Está consumado", João 19:30, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando a nova aliança estabelecida, onde o acesso à presença de Deus estava agora aberto àqueles que creem. O coração da criação pulsava, enquanto a questão pairava nas mentes de todos: como poderiam esses eventos transformar o destino da humanidade? O plano soberano de Deus, em sua totalidade, estava sendo finalmente revelado. Um manto de esperança se aproximava, esperando que todos aqueles que estavam dispostos a crer pudessem descobrir que, mesmo na morte, havia a promessa da ressurreição. Assim, de forma gloriosa e silenciosa, a verdadeira redenção se aproximava, e um novo amanhecer está à porta, ansioso por brotar entre as lágrimas e a escuridão da cruz.